Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre o Teorema de Stokes. Então, o exercício número 1 de hoje é o seguinte: a gente vai olhar para o campo f de x, y, z, dado pelo seguinte: 2y, aí menos z e 2x, certo? E a gente quer determinar qual que é o trabalho realizado por esse campo para deslocar uma partícula ao longo de uma curva, ou seja, a gente quer determinar quem que é a integral de linha desse campo ao longo de uma certa curva, onde quem é que é a curva? Né? A curva é dada pela interseção, tá? É a interseção de de um cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, com o plano 2y mais e igual a zero, beleza? De forma que a orientação fique no sentido anti-horário quando vista de cima, certo? Então, a gente vai resolver esse exercício aí usando o teorema de Stokes. A gente tem uma curva, a gente vai então ter que escolher alguma superfície que tenha essa curva como sua fronteira. No caso, a superfície que a gente vai usar, S, vai ser a parte do plano 2y mais e igual a zero, que está dentro do cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Agora, a orientação dessa superfície tem que ser compatível com a orientação que foi especificada aqui para a curva. Então, se ela está no sentido anti-horário quando a gente olha de cima, de acordo com a regra da mão direita, a orientação da superfície tem que ter o vetor normal que aponte para cima, tá certo? Então, a normal aqui tem que ser para cima, e aí a gente tem a orientação compatível e pode usar, de fato, o teorema de Stokes. O que é que o teorema de Stokes diz? Né? Ele relaciona a integral que a gente quer, que é a integral de linha de f ao longo de C, com o fluxo do rotacional, ou seja, com a integral de superfície em S do rotacional de f ds. Então a gente tem agora que determinar quem que é o rotacional de f. Como que a gente faz isso? Né? O rotacional de f ele é calculado da seguinte maneira: é o determinante, aí aqui a gente bota I, J e K, e aqui na segunda linha a gente bota as derivadas aqui em relação a x, aqui em relação a y, aqui em relação a z, e aqui embaixo as componentes do nosso campo f. Então aqui fica 2y menos e, e aqui fica 2x. E aqui eu escrevi errado, né? Não é del z não, seria del z. Pronto, agora. Tá? E a gente calcula esse determinante. O que é que vai ficar? Para agilizar, vamos usar a regra de Laplace. Então, para determinar quem fica aqui, a gente elimina essa linha e essa coluna aqui e calcula esse determinante aqui embaixo. A derivada de 2x com relação a y, que é zero, menos a derivada de menos e em relação a z. Então, aqui ficou 1, certo? Aqui agora, a gente elimina essa linha e essa coluna, tem que mudar o sinal do determinante, tá? Então, a gente vai ter a derivada parcial de 2x em relação a x, vai dar 2, só que vai mudar o sinal, então aqui fica menos 2, menos a derivada de 2y com relação a z, que é 0. E aqui, quem é que vai ficar? Eu elimino a linha 1 e a coluna 3, aí eu faço esse determinante aqui. Derivada de menos z com relação a x, que é 0, menos derivada de 2y com relação a y, que é 2. Então aqui ficou 1, menos 2 e menos 2. Esse aqui é o rotacional aí do campo F. Agora, eu tenho que saber quem é que é uma parametrização aí para essa minha superfície. Então, quem é que vai ter? Né? A gente vai botar R de uma dessas duas variáveis aqui, e o X também vai ter que ser um dos parâmetros, porque ele está livre, ele não aparece aí na equação. Então, vamos usar o Y como parâmetro, certo? Então, vai ficar X, Y,
E o z, quem é o z? Né? O z aqui vai ser menos 2 vezes y. E agora a gente precisa determinar quem é que é um vetor normal que aponte para cima. Tá bom? Então, como é que vai ficar aqui? Quem é que é um vetor normal possível? A gente teria Rx vetorial Ry, certo? Então, Rx vetorial Ry vai ser o quê? IJK. Aí Rx, quem é? A derivada de tudo isso aqui com relação a x. Vai dar 1, 0 e 0. E aqui o Ry, vai dar 0, 1 e menos 2. Mais uma vez, vamos usar a regra de Laplace para agilizar esse determinante. Então, aqui ó, eu elimino a linha 1 e a coluna 1. Aí vai dar 0 vezes menos 2, menos 0 vezes 1, dá 0. Aqui agora eu elimino essa linha e essa coluna, mudando o sinal. Então, vai dar 1 vezes menos 2, menos 0 vezes 0, deu menos 2. Mudou o sinal, ficou mais 2. E aqui eu elimino a linha 1 e a coluna 3. Aí eu faço esse determinante aqui. 1 vezes 1 menos 0 vezes 0 dá 1. Aqui eu já sei que esse vetor aponta para cima, por quê? Porque a componente z dele é maior que zero. Se é maior que zero, aponta para cima, tá? E se é menor que zero, aponta para baixo. Então, esse vetor normal aqui já é o que a gente quer. Vamos agora calcular essa integral, que aí vai ser o resultado do que a gente está procurando. Então, quem é que é o fluxo do rotacional? Como é que vai ficar, né? O fluxo do rotacional vai dar o seguinte. Bem, é uma integral de superfície. Como é que fica a variação dos meus parâmetros? Bem, está tudo variando dentro desse cilindro aqui, dentro desse círculo, no caso do x e do y. Então, a gente tem que x2 mais y2 é menor ou igual a 4, certo? Então, isso aqui vai ficar integral valendo para x2 mais y2 menor ou igual a 4 de rotacional. Quem é o rotacional? É 1 menos 2 e menos 2, produto escalar, com o vetor normal que a gente achou, com a normal apontando para o lado certo. Então, 0, 2 e 1, certo? dA. Tá bom. Então, fazendo essa conta, a gente vai ficar com a integral dupla em x2 mais y2 menor ou igual a 4, que é um círculo com raio 2. E aqui dentro vai dar o quê? 1 vezes 0, mais menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, menos 4 menos 2 deu menos 6, ficou menos 6 dA. Certo? Ou seja, isso aí vai ser a mesma coisa que menos 6 vezes a área dessa região aqui, ó, a área de um círculo com raio 2. Então, vezes π vezes o raio, que é 2, né? Ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 6 vezes 4 dá menos 24. Então, menos 24π é a resposta aí para esse primeiro exemplo. Certo? Menos 24π. Então, tranquilo, né? Vamos agora para o exemplo 2. Nesse segundo exemplo, o campo que a gente está querendo analisar é f de x, y, z, com as seguintes componentes. A primeira vai ser x vezes y ao quadrado. A segunda é 3z. E a terceira é 5y. Mais uma vez, o que a gente está querendo calcular é uma integral de linha, de f ao longo de uma certa curva. Essa curva é a seguinte. Agora ela é a interseção, mais uma vez, só que de uma superfície cilíndrica, novamente, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, certo? Com o plano x mais z igual a 4, de novo, orientada no sentido anti-horário, quando a gente olhar de cima. Beleza? Tá bom. Então, de novo, a gente vai ter que determinar quem que é uma superfície que tenha essa minha curva aqui como fronteira. Mais uma vez, eu vou escolher a parte do plano, certo? Essa aqui vai ser a parte do plano x mais z igual a 4 dentro do cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Tá? Então,
De novo, a gente vai substituir essa integral aqui pelo fluxo do rotacional. Então, a gente tem agora que fazer novamente duas coisas. Achar quem é o rotacional, achar quem é o vetor normal. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos calcular quem é o rotacional. No caso do rotacional de f, a gente vai ter mais uma vez o determinante, IJK, beleza? Aí aqui, ó, derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a z, certo? E aqui embaixo, as componentes do campo. Então, x vezes y, 2, 3e e 5y. Vamos calcular. Quanto é que vai dar o meu primeiro componente? Eu elimino a primeira linha e a primeira coluna e calculo esse determinante de cálculo. Então, fica a derivada de 5y com relação a y, que é 5, menos a derivada de 3e com relação a z. Então, ficou 5 menos 3, que é 2. Aqui agora, elimino essa linha e essa coluna, depois mudo o sinal do determinante. Vai ficar a derivada parcial de 5y com relação a x, que é 0, menos a derivada parcial de xy2 com relação a z, que é 0 também. Então, nem precisou mudar o sinal. Já aqui, eu elimino a linha 1 e a coluna 3, então vai ficar a derivada parcial de 3e com relação a x, que é 0, menos a derivada parcial de xy2 com relação a y, então vai ficar menos 2xy. Esse é o rotacional. Vamos ver agora quem é o vetor normal. Então, quem é que é a minha parametrização? De novo, quem eu vou escolher aqui como parâmetros vão ser o y, porque ele não aparece na equação, então ele está livre, ele tem que ser um dos parâmetros, e um desses outros dois que aparece aqui. Ó. Eu vou usar o x, certo? Então, a minha parametrização vai ser r de x e y igual a xy e 4 menos x, certo? E o domínio desses meus parâmetros aí vai ser a região x2 mais y2 menor ou igual a 16. De novo, é uma região circular, certo? Vamos ver quem é o vetor normal. A gente vai ter Rx, produto vetorial com Ry, tá? De novo, lembrando, tem que ter um vetor normal que aponte para cima, certo? Porque vai ficar condizente com a orientação da curva, certo? Que é anti-horário quando visto de cima. Se for anti-horário quando visto de cima, o normal tem que ser para cima. Se for anti-horário quando visto de baixo, ou horário quando visto de cima, que é a mesma coisa, aí a normal tem que apontar para baixo. Então, quem é que vai ser esse vetor normal aqui? A gente vai ter IJK, certo? Aí aqui, ó, Rx, então eu derivo aqui com relação a x, vai dar 1, 0, menos 1. E aqui o Ry, aí derivo aqui tudo em relação a y, dá 0, 1 e 0. Aí vamos ver o que vai ficar. Aqui eu elimino essa linha e essa coluna, vai ficar 0 vezes 0 menos 1 vezes 1, dá 1. Aqui elimino essa linha e essa coluna aqui, e mudo o sinal, vai dar 1 vezes 0 menos 1 vezes 0, já deu 0 direto. E aqui eu elimino essa linha e essa coluna, e vai dar 1 vezes 1 menos 0 vezes 0, dá 1. A ponta para cima, porque ó, aqui é maior que 0, tá? Então, assim como no exemplo anterior, o vetor normal que a gente achou foi exatamente o vetor normal que já vinha aqui da equação do plano, tá? Era 1x mais 0y mais 1z. Já dava para usar direto se a gente quisesse, certo? Então, vamos agora para o cálculo. Segundo o teorema de Stokes, a integral em C de f dr é igual à integral em S de rotacional de f ds, certo? E aí vai ficar o quê? Vai ficar a integral que está sendo analisada na região x2 mais y2 menor ou igual a 16, que é um círculo que tem raio 4. O rotacional vai ficar 2, 0 e menos 2 xy, produto escalar com 1, 0 e 1, certo? dA. Tá bom, então fazendo esse produto escalar aqui, a integral agora vai ficar assim. Integral em
x2 mais y2 menor ou igual a 16, certo? Aí vai ter 2 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais menos 2xy vezes 1. Então vai dar 2 menos 2xy. Beleza. DA. Agora a gente muda para coordenadas polares por conta da região aqui ser circular, certo? A gente vai ficar então com a integral de 0 até 2π, que é a integral em θ. Aí a integral de 0 até o raio do círculo, que é 4, que é a integral em r. Aí aqui vai ficar 2 menos 2r cosseno de θ, que é o x, vezes r seno de θ, que é o y. Aí tem o r do jacobiano, dr dθ. Beleza? Tá bom, então vamos simplificar essa integral. A gente vai ter a integral de 0 até 2π, integral de 0 até 4, beleza? Aí aqui vai ficar 2r menos 2r ao cubo, cosseno de θ, seno de θ. Mas, de novo, lembra que 2 seno de θ cosseno de θ é o seno de 2 vezes θ. Então, eu vou apagar esse 2 que está aqui. Já vou colocar esse 2 junto do seno de 2θ. Então, vai ficar r ao cubo, seno de 2θ aqui. dr dθ. Beleza. Vamos pegar um pouquinho mais de espaço para continuar com essa conta. Vamos começar aqui com a integral em r. Aí vai dar a integral de 0 até 2π. Beleza? Aí a gente vai ter aqui a integral de 2r, vai dar r ao quadrado, menos a integral em r aqui vai dar menos r à quarta sobre 4, seno de 2θ. Isso aí vai ser calculado quando o r for 0 e quando o r for 4. Θ. Então, ficou integral de 0 até 2π de 16 menos, aí aqui vai ter r à quarta sobre 4. Então, vai ficar 4 à quarta sobre 4, dá 4 ao cubo, que é 64. Então, ficou 64 seno de 2θ. dθ. Tá bom, então agora a gente integra em relação a θ. Vai dar 16θ menos, nessa integral aqui, a integral do seno de θ vai ser menos o cosseno de θ. Então, vai ficar mais 64 cosseno de 2θ sobre 2. Em 0 e em 2π. Beleza? Então, substituindo, aqui vai dar 16 vezes 2π, dá 32π. E aqui vai dar cosseno de 4π menos cosseno de 0. Cosseno de 4π é 1. Cosseno de 0 também é 1. Então, nessa parte aqui vai ficar 1 menos 1, né? Vai se cancelar. Essa parte aqui vai dar 0. Então, a resposta que a gente chega é 32π. Tá bom? Essa é a resposta aí para esse exemplo. Vamos agora para o exemplo 3. Nesse exemplo 3 agora, a gente quer calcular qual que é a integral de linha desse campo aqui, f de x, y, z igual a e elevado a x2 cosseno de x mais z ao quadrado, aí 0 e 0. Então, a gente quer calcular quem é a integral de linha de f ao longo da curva C, onde C é definida como sendo a fronteira da superfície esférica, então da parte de x2 mais y2 mais z2 igual a 9 no primeiro octante. Beleza? No primeiro octante, ou seja, na parte apenas em que tem o x, o y e o z, todos eles maiores ou iguais a 0, certo? E a gente quer a orientação aí no sentido anti-horário quando vista de cima. Certo? Beleza. Então, vamos aplicar Stokes. Porque se a gente não fosse aplicar Stokes, a gente teria duas dificuldades aqui. A primeira seria integrar com esse termo aqui, ó, que tem esse x2 cosseno de x no expoente. Ia ficar muito difícil. E a segunda é que se a gente olha para
a superfície que a gente está considerando, né, para a curva que a gente está interessado, ela é algo assim, ó. Tem essa parte, aí essa parte e essa parte. A gente teria que fazer três integrais. A fronteira da superfície esférica que a gente quer, que é essa superfície aqui, só esse pedacinho, é 1/8 de superfície esférica, teria três curvas, teria essa e essa. Então, eu teria que fazer três integrais que envolveriam esse termo aqui, que é muito complicado. Então, ao invés disso, vamos usar Stokes, porque vai sair tudo com apenas uma integral. Então, a primeira coisa a fazer é achar quem é o rotacional. Vamos ver. Rotacional de f, de acordo com a definição dele, né, vai ficar o determinante. Então, a gente vai ter I, J, K. Aí, derivada em relação a x. Aí, aqui a derivada em relação a y. E aqui a derivada em relação a z. Beleza? E aqui as componentes do campo. Então, essa minha componente aqui é elevado a x2 cosseno de x mais e2, 0 e 0. Certo? O que é que vai dar, então? Calculando usando a regra de Laplace. Para ver quem fica aqui, eu elimino essa linha e essa coluna, vai ficar a derivada de 0 com relação a y, menos derivada de 0 com relação a z, dá 0. Para ver quem fica aqui agora, eu elimino essa linha e essa coluna aqui e mudo o sinal. Então vai dar a derivada de 0 com relação a x, que é 0, menos a derivada de e elevado a x2 cosseno de x mais e2 em relação a z, daria menos 2e, mas muda o sinal. Então fica 2 vezes z aqui. E aqui eu elimino a primeira linha e a terceira coluna, vai ficar a derivada de 0 com relação a x, que é 0, menos a derivada disso aqui com relação a y, que também é 0. Então vê que o rotacional ele tem apenas a segunda componente diferente de 0. E isso vai ajudar a gente na hora de fazer os cálculos, certo? Beleza. Agora, quem que é a superfície que a gente vai considerar? Bem, a forma que a curva está indicada já diz quem é a superfície. Vai ser justamente a parte dessa superfície esférica aqui, que encontra-se no primeiro octante, certo? Então, essa aqui é que é a S. Como é que vai ficar a nossa parametrização, então? A gente vai ter R de φ e θ igual a 3 cosseno de θ seno de φ, beleza? 3 seno de θ seno de φ e 3 cosseno de φ, beleza? Do jeito que está aqui, o θ dá 1/4 apenas de volta, então o θ vai variar de 0 até π sobre 2, beleza? E o φ ele anda apenas metade do caminho, ele vai de 0 até π sobre 2 também. Então o φ também vai de 0 até π sobre 2. Pronto, beleza. Então a gente tem que dizer agora quem que é o vetor normal. Vamos ver quem são as derivadas aí da parametrização. Quem é que é o Rφ? Rφ vai ficar, bem, deriva aqui com relação a φ, fica 3 cosseno de θ cosseno de φ. Deriva esse aqui com relação a φ, fica 3 seno de θ cosseno de φ. E deriva esse aqui com relação a φ, fica menos 3 seno de φ. Agora, as derivadas com relação a θ. Derivada de R com relação a θ vai ficar a derivada desse aqui com relação a θ dá menos 3 seno de θ seno de φ. Aí, deriva esse aqui com relação a θ, aí fica 3 cosseno de θ seno de φ. E a derivada desse aqui com relação a θ é igual a 0. Beleza? Então vai dar isso. A gente tem que ver agora quem que é o vetor normal. Vamos dar uma olhada. Então quem é que vai ficar? Rφ, produto vetorial com R, θ. Certo? Então, vamos começar logo escrevendo quem são os vetores, já que eles são bem extensos, né? Então aqui eu vou ter 3 cosseno de θ cosseno de φ, 3 seno de θ cosseno de φ e menos 3 seno de φ. Aqui eu vou ter agora menos 3 seno de θ seno de φ. Aqui 3 cosseno de θ seno de φ. E 0 aqui. E aqui em cima, I, J, I e K.
Vamos para o determinante usando, mais uma vez, a regra de Laplace. Aqui eu elimino essa linha e essa coluna, vai dar isso aqui vezes zero, certo? Menos esses dois aqui multiplicados. Então vai ficar menos 3 vezes 3 dá mais 9. Mais 9 com o quê? O cosseno de θ, seno de φ, seno de φ. Então ficou cosseno de θ, seno ao quadrado de φ. Certo? Agora, aqui, eu elimino essa linha e essa coluna e mudo o sinal do resultado. Aí vai dar isso aqui vezes zero, zerou. Aí menos, certo? Menos 3 vezes menos 3 daria menos 9, mas tem que mudar o sinal, né, por causa da regra de Laplace, então fica mais 9, mais uma vez. E aí eu vou ter ainda seno de θ, seno de φ, seno de φ. Seno de θ, seno ao quadrado de φ. Finalmente, aqui na última componente, o que é que vai dar? Aí eu tenho que eliminar essa linha e essa coluna. Vamos iniciar escrevendo aqui embaixo. Vai ficar isso vezes isso. Então, 9 cosseno de θ, cosseno de θ, cosseno de φ, seno de φ. Então, cosseno ao quadrado de θ, cosseno de φ, seno de φ. Beleza? Menos esse vezes esse. Então, ficou menos 3 vezes 3, deu mais 9. Certo? Seno de θ, cosseno de φ, seno de φ. Seno ao quadrado de θ, cosseno de φ, seno de φ. Dessa forma, se a gente escrevesse aqui 9 seno de φ, cosseno de φ em evidência, o que ia restar nos parênteses ia ser só cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, que é 1. Então, o que resta realmente aqui vai ser apenas 9 cosseno de φ, seno de φ. Certo? Então, pronto. Esse aí aqui é o meu vetor normal. Certo? Ele aponta para cima ou ele aponta para baixo? O vetor normal aqui tem que apontar para cima, para que a orientação fique compatível com a orientação da curva. Já que é anti-horário quando visto de cima, o vetor normal tem que apontar para cima. Então eu tenho que ver se essa última parte aqui, ou esse último componente, é maior que zero. Bem, como o φ está entre 0 e π sobre 2, o cosseno de φ e o seno de φ são ambos positivos. Então esse termo aqui é maior que zero. Então, ok, tá? A normal já está apontando no sentido que deveria. Mas eu vou ter que fazer o produto escalar desse vetor normal com o rotacional, quando eu for usar o Stokes, né? Então, por causa desse zero e desse zero aqui, não me importa o que tem nem aqui e nem aqui. Só me importa o que está nessa parte de cá. Então, vamos ver como é que fica a conta aqui embaixo. Certo? Então, pelo teorema de Stokes, a integral que a gente quer, a integral de f dr, ela é igual ao fluxo do rotacional na superfície S. Então, a integral em S de rotacional de f ds. Certo? Aí, como é que fica? Bem, a integral vai ficar de 0 até π sobre 2, duas vezes. Né? Uma em θ e uma em φ. Tá bom? Aí aqui eu tenho que substituir no rotacional, que é 0, 2z e 0, o z pelo z da minha parametrização, que se a gente olhar aqui, ó, era 3 cosseno de φ, então vai dar 6 cosseno de φ aqui, certo? Que é a parte do rotacional. Já estou eliminando os dois termos que valem 0, certo? Vai ficar 6 cosseno de φ vezes esse termo que está aqui. Então, vezes 9 seno de θ, seno ao quadrado de φ, dφ dθ. Então, a gente vai ter 6 vezes 9 dá 54. E o que resta, eu tenho cosseno de φ, seno ao quadrado de φ e seno de θ. Então, tem uma parte que depende apenas de θ, que é o seno de θ. Eu posso desmembrar aqui fora, já que está tudo sendo multiplicado, certo? E multiplicar pela parte que depende apenas de φ, que é seno ao quadrado de φ, cosseno de φ dφ. Tá certo. Então, nessa parte aqui dessa integral, eu vou fazer uma substituição, certo? Eu vou dizer que u é seno de φ. Se eu fizer isso, aí o du vai ser cosseno de φ dφ. E a minha integral agora vai ficar da seguinte forma. 54. Essa parte aqui, ó, a integral do seno de θ é menos o cosseno de θ, certo? Eu vou analisar isso aí quando θ for 0 e quando θ for igual a π sobre 2. E nessa outra parte aqui, o que é que vai ficar? Eu vou ter a integral apenas de u ao quadrado du. Então, simplificou.
certo? E os limites de integração, quais que vão ser? Quando φ for 0, aí o u vai ser o seno de 0, que é 0. E quando φ for π sobre 2, aí u vai ser o seno de π sobre 2, que é 1. Então, quanto é que dá isso aqui agora? Isso aqui vai ficar menos o cosseno de π sobre 2, certo? Mais o cosseno de 0. Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de 0 é 1. Então, isso aqui deu 1, tá? Então, ficou 54, que multiplica u ao cubo sobre 3, de 0 a 1. Ou seja, vai dar 54 sobre 3, que é a mesma coisa que 18, tá? Essa aqui é a resposta aí para esse exemplo. Beleza, pessoal? Então, vamos para o exemplo 4 agora. Agora, o campo é f de x, y, z, com as funções componentes dadas por 2e, 4x e 5y. Mais uma vez, a gente quer determinar quem que é a integral em C de f dr. E a curva é obtida pela interseção do cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, com o plano z igual a x mais 4, certo? De novo, orientada no sentido anti-horário quando vista de cima. Beleza? Então, mesmo esquema das outras vezes, a gente vai começar aqui dizendo quem que é a superfície que a gente vai considerar. Vamos usar de novo o plano como a nossa superfície. Então, S é a parte do plano z igual a x mais 4 dentro do cilindro. Beleza? Dentro de x2 mais y2 igual a 4. Tá? Então, agora, quem é que é o rotacional? Vamos calcular. O rotacional de F vai ser, a gente vai ter IJK, certo? Aí, derivado em relação a x, derivado em relação a y, derivado em relação a z. E aqui eu vou ter 2 vezes z, 4x e 5y. Aí vamos ver o que é que vai dar, né? De novo, por Laplace. Elimino aqui, fica a derivada de 5y com relação a y, que é 5, menos derivada de 4x com relação a z, que é 0, então aqui deu 5. Aqui agora, elimino essa e fica a derivada de 5y com relação a x, que é 0, menos derivada de 2z com relação a z, que vai dar menos 2 vezes z, mas lembra que tem que mudar o sinal, então aqui fica 2. E aqui eu elimino essa linha e essa coluna, e faço a derivada de 4x com relação a x, que é 4, menos a derivada de 2z com relação a y, que é 0. Então ficou 5, 2 e 4 aqui para o rotacional. E o vetor normal? Então a minha parametrização aqui seria r de x e y, certo? Por exemplo, tá? Já que o x está aqui, o y não aparece, então ele tem que ser um parâmetro, e o x e o y já estão limitados aqui por esse meu cilindro. Aí já facilita para dizer quem que é a minha região de integração. Então vai ficar o x vai ser x mesmo, o y vai ser y e o z vai ser x mais 4. Tá? A região em que esses parâmetros aí variam vai ser x2 mais y2 menor ou igual a 4. Tá bom? Quem que é o vetor normal agora, né? Rx vai ser quem? Aí vai ficar 1, 0 e 1, tá? E Ry vai ser quem? Aí vai ficar 0, 1 e 0. Certo? Então aqui é bem fácil ver quem é o vetor normal, né? Rx vetorial Ry vai dar o quê? Mais uma vez, vamos botar IJK. Aí Rx é 1, 0 e 1, Ry é 0, 1 e 0. Elimino essa linha e essa coluna e fica 0 vezes 0 menos 1 vezes 1, dá menos 1 aqui. Agora elimino essa e essa, vai ficar 1 vezes 0 menos 1 vezes 0, dá 0. E elimino essa linha e essa coluna para ver quem vai ficar aqui, aí fica 1 vezes 1 menos 0 vezes 0, dá 1. E a componente z desse vetor, a terceira componente, é positiva. Então, esse vetor realmente aponta para cima, tá bom? Então, vamos ver quem é que vai ser o
meu resultado, né? A integral aqui em C de f dr, de acordo com o teorema de Stokes, isso aí vai ser a integral em S de rotacional de f ds, já que as orientações elas estão compatíveis, certo? Aí vai ficar a integral em x2 mais y2 menor ou igual a 4, que é um círculo com raio 2. E aqui, ó, vou ter que fazer o produto escalado rotacional com o vetor normal. Então vai ficar 5 vezes menos 1, mais 2 vezes 0, mais 4 vezes 1. Então ficou menos 5 mais 4, que é menos 1. Ficou menos 1 dA aqui dentro. Ou seja, isso aí vai ser menos a área de um círculo com raio 2, que é π vezes o raio 2 ao quadrado, ou seja, dá menos 4π. Então esse é o resultado aí para esse quarto exemplo. Vamos para o exemplo 5. Agora o f é o campo f de x, y, z igual a menos y mais cosseno de x, x e x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais uma vez a gente quer saber quem que é uma integral de linha de f ao longo de uma curva C, certo? Onde C, nesse caso, é a fronteira da superfície que é determinada por um paraboloide, z igual a 1 menos x2 menos y2 com com z maior ou igual a zero, de novo com a orientação no sentido anti-horário quando vista de cima. Então, é como no exemplo anterior, dois exemplos antes, que a gente já tem quem é a superfície. A superfície é justamente a parte desse meu paraboloide aqui, com z maior ou igual a zero. Essa aqui é a minha superfície S, certo? E a orientação também a gente já tem. Então, vamos usar Stokes. Vamos começar calculando quem é que é o rotacional. Então, o rotacional de F vai ficar, mais uma vez, vamos lá, IJK, derivado em relação a x, derivado em relação a y, derivado em relação a z. E aqui, menos y mais cosseno de x, x e x2 mais y2. Beleza. Então vamos ver. Nessa parte aqui, ó, eu elimino essa linha e essa coluna, fica a derivada desse termo com relação a y, que é 2y, menos a derivada de x com relação a z, que é 0. Então aqui deu 2 vezes y. Aqui, elimino essa linha e essa coluna, vai ficar a derivada de x2 mais y2 com relação a x, que é 2 vezes x, mas vai mudar o sinal, beleza? Menos a derivada desse termo aqui com relação a z, que é 0. E aqui, ó, finalmente, eu tenho que eliminar essa linha e essa coluna, e fica a derivada de x com relação a x, que é 1, menos a derivada de menos y cosseno de x em relação a y. Essa derivada aí vai ser menos 1, só que vai mudar o sinal, né? Então vai ficar 1 mais 1 aqui. Certo? Então, esse último termo aqui deu 2, tá? Beleza. Então a gente já tem o rotacional. Vamos ver agora quem é que é a minha parametrização para a superfície. Quem é que vai ser R de x e y, né? O z já veio como função de x e y. Então vamos usar o x e o y já como os parâmetros, certo? Então, a gente vai ter x, y e 1 menos x2 menos y ao quadrado aqui, certo? E como que os parâmetros vão variar? Bem, como é que é essa minha superfície, né? Essa minha superfície é um paraboloide, ele faz assim, tá? Os parâmetros são x e y, então eu tenho que olhar onde que o x e o y estão variando, que é exatamente aqui, ó, dentro desse círculo, que é a interseção do paraboloide com o plano z igual a zero. Vai dar o quê? Vai dar 0 igual a 1 menos x2 menos y2. Esse círculo aqui é x2 mais y2 igual a 1. Então a região que eu quero é x2 mais y2 menor ou igual a 1. Essa aqui é a região aí em que os meus parâmetros irão variar. Certo? Maravilha.
Agora, quem que é o vetor normal? Vamos ver. Quem que é o Rx? Aí eu vou ter 1, 0 e menos 2x. Quem que é o Ry? Ry vai dar 0, 1 e menos 2y. Aí vamos ver. Rx vetorial Ry vai ficar IJK, beleza? Aí, Rx, então, 1, 0 e menos 2x, e Ry, 0, 1 e menos 2y. Aí, ficou o quê? Eliminei aqui e aqui, ficou 0 vezes esse, menos 2x vezes 1, deu 2 vezes x. Aqui, eliminei esse, e vou ter que mudar o sinal, lembra? 1 vezes esse, deu menos 2y, mudou o sinal, ficou mais 2y, menos esse vezes 0, aí zerou. E aqui, elimino essa e essa, fica 1 vezes 1 menos 0 vezes 0, que é 1. Esse vetor normal aponta para onde eu quero? Aponta, porque aqui é maior que 0 e a orientação é anti-horária quando vista de cima. Então, maravilha, o vetor normal está no sentido que ele deveria estar. Tá certo, então vamos agora para a integral. A integral que a gente quer, integral de f dr. Aí aqui a gente vai ter o fluxo do rotacional, então a integral em S do rotacional de f ds. Beleza? Então, lembra que o x e o y que são os nossos parâmetros. Vamos substituir aqui como é que vai ficar. Em S, é justamente olhar para esse domínio aqui em que os parâmetros estão variando. Então, x2 mais y2 menor ou igual a 1. Aqui no rotacional fica 2y menos 2x e 2. E aqui no vetor normal, que a gente acabou de calcular, fica 2x, 2y e 1. Beleza? dA. Então, fazendo essa multiplicação aqui entre esses termos, vai ficar a integral em x2 mais y2 menor ou igual a 1, que é um círculo com raio 1. Beleza? Aí aqui eu vou ter 2 vezes y vezes esse 2x, então 4xy, menos 2x vezes 2y, então menos 4xy, cancelou com o outro, e 2 vezes 1, então ficou 2dA aqui. Ou seja, vai dar 2 vezes a área do círculo de raio 1. Então, π vezes 1 ao quadrado, 2π. Esse que é o resultado para esse exemplo. 2π. Beleza, pessoal? Esse não é o único jeito de fazer esse exercício. A gente também poderia ter escolhido uma outra superfície com a mesma fronteira. Talvez facilitasse, porque não ia nem precisar olhar aqui para quem é que é esse vetor normal. A outra superfície seria mais simples. Então, como é que ficaria nesse caso? Tá? Quem que é a minha fronteira aqui, né? A minha fronteira é essa curva que está aqui, ó. C. C é essa curva, é o círculo de raio 1. Beleza? E centro lá na origem, no plano Z, igual a 0. Então, quem a gente também poderia escolher como superfície seria a parte do plano Z igual a 0, certo? Que está dentro desse círculo aqui, ó, do círculo x2 mais y2 menor ou igual a 1. Então, vamos fazer agora desse jeito. Então, agora, digamos que S2 é a parte do plano Z igual a 0 dentro de x2 mais y2 igual a 1. Então, quem que é um vetor normal e unitário aqui para essa superfície que aponte no sentido que deve apontar para cima, para induzir a mesma orientação aqui nessa minha fronteira. Por conta de Stokes, a gente sabe que a integral de linha ela não depende da superfície que a gente escolher aqui para fazer a conta, ela depende só da curva. Tá? Então, eu não preciso escolher aquela superfície lá que estava indicada. Eu posso escolher esse plano aqui, que fica mais simples. Tá bom? Então, quem que é uma normal e unitária aqui? Como tem que apontar para cima, seria o vetor 0, 0 e 1. Beleza? Então, eu já tenho bem facilmente aqui ó, quem é que é o meu vetor normal unitário. Então, agora, a integral que a gente quer, a integral de f dr, por conta de Stokes, vai ser igual à integral não mais em S, mas em S2, nesse plano aí.
tá? Do rotacional de f ds. Só que aí, ó, o ds eu vou escrever como normal unitário ds. Esse ds aqui é o ds escalar. Só que quem é que é rotacional de f, produto escalar, com o normal unitário? Vai ficar apenas o 2 aqui, né? Vai ficar 2y vezes 0 mais menos 2x vezes 0 mais 2 vezes 1. Então, essa parte aqui dá igual a 2. Então, vai dar 2 vezes integral de ds em S2, que é a área de S2. Mas quem é que é S2, né? S2 é o círculo aqui de raio 1. Então, a área dele é π. 2π de novo, que nem tinha dado do jeito que a gente tinha feito antes. Então, às vezes, escolhendo uma superfície mais adequada, a conta fica mais simples, tá certo? Então, vamos lá, que ainda temos mais 2 exemplos aqui para a gente se resolver. Nesse exemplo 6, o campo que a gente tem é f de x, y, z igual a x vezes o seno de x vezes z. Beleza? Aí, ainda tem mais coisa aqui, ó. Mais e elevado a y à quinta vezes z ao cubo. Certo? Aí aqui, y2 e 1. Então, esse termo aqui no x está muito complicado, né? Muito complicado. Então, o que é que a gente quer agora? A gente quer determinar justamente quem que é o fluxo do rotacional. A gente quer fazer a conta em S, tá? De rotacional de f ds, onde quem é que é S, né? S aqui é a parte do hemisfério. Então, de x igual a raiz quadrada de 9 menos y2 menos z2, certo? Dentro do cilindro y2 mais z2 igual a 4. Então agora a gente está mudando um pouco qual que é o problema. A gente não quer mais calcular quem é a integral de linha, a gente quer calcular quem que é o fluxo do rotacional. Então vamos resolver de novo de duas maneiras. A primeira forma vai ser calculando o integral de linha realmente. Então a gente tem que dizer quem que é a curva em que a gente vai fazer a integral, quem que é a fronteira aí de S. Então vamos ver onde que esse hemisfério e esse cilindro se cruzam, certo? Então, bem, ó, a gente tem aqui os eixos x, y e z. No caso, é melhor a gente escrever o eixo x para cima, né? Porque ó, é o x que está aqui isolado e é o x também que é o eixo do cilindro. Vamos fazer assim para facilitar. Se o eixo x está para cima, então o eixo y tem que estar para onde? Lembra que quando eu giro a minha mão do x para o y, o meu polegar tem que apontar na direção do z. Então tem que ser nesse formato aqui. Certo? É só a parte ó, em que a raiz aqui está com sinal de mais na frente, então é só o x positivo, então vai ser um hemisfério assim, certo? Essa parte aqui de cima da superfície esférica, beleza? Enquanto isso, a gente também vai olhar para o cilindro. O cilindro ele tem raio 2, lembrando que o raio aqui para essa esfera vale 3, tá? Lembra aqui, ó, se eu levar aqui a todo mundo ao quadrado, fica x2 mais y2 aí mais o z2 igual a 9, então o raio da esfera aí desse hemisfério é 3, e o cilindro tem raio 2, então ele vai fazer assim, e eu tenho que ver agora onde que ele encontra o hemisfério. Ele encontra o hemisfério aqui em cima. Então a minha superfície, as minhas superfícies se encontram aqui, a minha curva de interseção é essa circunferência aqui. Tenho que descobrir que circunferência é essa, certo? Essa aqui é que vai ser a minha curva C. Aí o detalhe, eu quero aqui que a normal, a orientação, a normal tenha a primeira componente positiva, certo? Normal com a primeira componente
maior que zero. Então, a normal tem que apontar aqui para cima nesse desenho, tá? Já que o x aqui está apontando para cima. Se está apontando assim, então a orientação que eu percorro a minha curva tem que ser desse jeito aqui. Certo? Então vamos ver, qual que é o valor de x em que o cilindro e o hemisfério se encontram, tá? Então vamos igualar aqui, ó. A gente sabe que y2 mais z2 é 4, então substituindo aqui fica 9 menos 4 aqui dentro da raiz, quer dizer que o x em que os dois se encontram vale 5. Essa altura aqui, tá? Esse x aqui é igual a raiz de 5, lembra que está tudo dentro dessa raiz. Beleza, então o x aqui é raiz de 5. E como é que eu vou fazer a minha parametrização? Vamos lá. A gente vai ter r de t, então. O x aqui vai ser raiz de 5. E aí, seguindo a orientação, né, o z é que vai ficar com o cosseno e o... Desculpa, o y é que vai ficar com o cosseno, porque ele está nessa posição, e o z que fica com o seno. Então fica o raio. Qual que é o raio dessa circunferência aqui? É o mesmo raio do meu cilindro, que é 2. Então aqui fica 2 cosseno de t, 2 cosseno de t. Então aqui fica 2 cosseno de t. Então aqui fica 2 cosseno de t e aqui fica 2 seno de t. Então vamos calcular essa integral. O t vai variar de 0 até 2π. Beleza. Então, vamos aos cálculos. O fluxo do rotacional em S vai dar igual ao quê, né? Então, a gente vai ter a integral de linha em C de f dr. Falta ver agora quem é o dr. Então, vamos fazer a derivada da parametrização. Vai ficar r' de t igual a 0, aí menos 2 seno de t e 2 cosseno de t. Então, tem esse zero aí, o que ajuda muito a gente, porque a gente não vai precisar se preocupar com esse termo complicado aqui, certo? Então, na integral, a gente vai ter integral de 0 até o 2π, aí vai ficar esse negócio aqui, ó, com 0, aí vai dar 0, aí o y2, quem é que é o y? É o y da minha parametrização, então vai ficar 4 cosseno ao quadrado de t, vezes esse termo, então vezes menos 2 seno de t, certo? Mais 1 vezes o 2 cosseno de t, então mais 2 cosseno de t dt. Beleza, então a gente vai ter duas integrais. Uma vai ser de 0 até 2π de menos 8 cosseno ao quadrado de t seno de t dt. E a outra vai ficar duas vezes a integral de 0 até 2π do cosseno de t. Então, nessa integral aqui, eu vou fazer uma substituição. Vou chamar u de cosseno de t. Aí o du vai ser menos seno de t dt. E aí eu já envolvo também o menos que aparece aqui, tá? Então a gente vai ficar com 8. Aí a gente vai ter a integral de u du, certo? E os limites de integração. Quando o t for 0, aí u vai ser o cosseno de 0, que é 1. Quando o t for igual a 2π, aí u vai ser o cosseno de 2π, que é 1, certo? Que é 1 também. Então aqui vai dar 0 direto. E essa outra integral aqui, isso aqui vai dar mais 2 vezes o seno de t, calculado em 0 e em 2π, aí vai dar 2 vezes seno de 2π, que é 0, menos 2 vezes seno de 0, que também é 0. Ou seja, o resultado é 0. Certo? Tá bom. Essa é uma forma de fazer. Qual que é a outra forma? A gente vai mudar a superfície. Vamos escolher uma outra mais simples do que essa. Quem que a gente poderia escolher, né? Uma outra superfície com a mesma orientação. A superfície seria essa aqui. A parte do plano x igual a raiz de 5, que está dentro desse meu cilindro. E como que teria que ser a orientação aqui? Para induzir a mesma orientação aqui na minha fronteira, teria que ser com o normal apontando para a direção do eixo x. Então, com o x maior que 0.
certo? Então, desse jeito, a gente vai olhar para S2 como sendo a parte do plano x igual a raiz de 5 dentro do cilindro. Então, dentro de y2 mais z2 igual a A4 com normal apontando para cima, certo? Normal na direção do eixo X, certo? Já do jeito que a gente desenhou aqui, quem está para cima é o eixo X, tá bom? Beleza. Então, quem é que seria um vetor normal e unitário aqui para esse plano, né? Já que tem que apontar na direção em que o eixo X aumenta, o vetor normal e unitário seria 1, 0 e 0. Só que para fazer assim, a gente teria que calcular quem é o rotacional. Vamos ver então, quem é que é o rotacional de F nesse caso. E a gente vai ter IJK, certo? Aí derivado em relação a X, derivado em relação a Y, derivado em relação a Z. Aqui as componentes, aqui eu vou deixar apenas indicado, tá? Depois, se a gente precisar, a gente acrescenta. Aí y ao quadrado e 1. Aí o que é que vai dar? Aqui, eu elimino essa e essa, vai dar a derivada de 1 com relação a y, que é 0, menos a derivada de y ao quadrado com relação a z, que é 0 também. E bem, o resto não importa, tá? Então aqui eu vou ter alguma coisa, aqui eu vou ter alguma outra coisa, mas lembra que eu vou ter que fazer o produto escalar disso aqui com o vetor normal unitário, que é 1, 0 e 0. Então quem ficar aqui e quem ficar aqui vai multiplicar por esses zeros. E quem ficar aqui é 0, vai multiplicar por 1. Então já dá direto. Quem que é a minha conta aí, né? A integral do rotacional em S, por conta do teorema de Stokes, ela é igual à integral do rotacional em S2. Por que é igual? Porque as duas têm a mesma curva como fronteira e com a mesma orientação. Aí aqui vai dar o quê? Vai dar a integral em S2, certo? De rotacional de F, produto escalar com normal unitário e ds. Só que quando eu fizer esse produto escalar aqui dá 0. Portanto, a resposta já é 0 direto, certo? Porque fica 1 vezes 0, mais 0 vezes alguma coisa, mais 0 vezes alguma coisa. Resposta é 0 de novo, só que por outro caminho agora. E bem, vamos agora para o nosso último exemplo de hoje. Nesse exemplo, o campo que a gente tem é f de xyz igual a x menos x ao quadrado vezes z, y vezes z ao cubo, menos y ao quadrado, e x2y menos x vezes z. De novo, a gente quer achar quem que é o fluxo do rotacional na superfície S. Beleza? E quem que é a superfície S, né? S é dada por um elipsoide. Então, x2 sobre 4 mais y2 sobre 9 mais z2 sobre 16 igual a 1, com z maior ou igual a 0. E eu quero a normal apontando para cima, beleza? Apontando para cima. Então, de novo, tem duas formas de resolver esse exercício. Eu vou fazer aquela em que a gente escolhe uma superfície mais simples, que tem a mesma fronteira. Então, vamos começar fazendo um esboço, certo? Como é que fica aqui? A gente vai ter o elipsoide, mas é só na parte em que o z é maior ou igual a 0. Então, ele vai fazer algo assim, certo? O que a gente quer é essa região aqui. A superfície S é essa, certo? E a normal aponta para cima. Se eu for olhar para quem é que é a curva C, que é a fronteira, a curva vai ser essa aqui. Ela tem que
girar nesse sentido, certo? Para ter a orientação induzida pela regra aí da mão direita. Para resolver, eu vou olhar para outra superfície. Eu vou olhar para essa superfície aqui, ó. Certo? Eu vou olhar para a parte do plano. Então, S2 vai ser a parte de z igual a zero, que está dentro de quem? Ó? Que elipse é essa aqui? Ó? Quem que é essa elipse C? Bem, é só eu botar z igual a zero aqui nessa equação. Vai ficar x2 sobre 4 mais y2 sobre 9 igual a 1. Certo? Igual a 1. Tá bom. Então, se a gente fizer isso aí, a gente vai ter a parte de z igual a zero dentro de x2 sobre 4 mais y2 sobre 9 igual a 1. Então, da primeira forma, usando essa nova superfície aí para a gente fazer a conta. Tem que dizer agora quem que é um vetor normal e unitário. Quem que vai ser, né? Bem, para ter a mesma orientação que é induzida pela superfície original, que é no sentido anti-horário aqui quando eu olho de cima, a normal aqui nesse plano tem que ser para cima. Então, a normal que eu quero vai ser 0, 0 e 1. Lembra que quem está para cima aqui é o eixo Z, certo? Então, a normal unitária vai ser 0, 0 e 1. Quem que é o rotacional agora? Vamos fazer desse jeito e depois a gente faz olhando para a integral, olhando para a integral de linha. Então, a gente vai ter I, J e K, derivado em relação a X, derivado em relação a Y, derivado em relação a Z. Aí aqui as componentes do campo. X menos x ao quadrado vezes Z, y vezes z ao cubo menos y ao quadrado, e x ao quadrado vezes y menos x vezes z. Lembra que eu vou ter que fazer o produto escalar do rotacional com o vetor normal. Então, as duas primeiras componentes do rotacional não interessam. Não interessa quem vai ficar aqui, nem quem vai ficar aqui. Interessa só quem vai ficar aqui, certo? Então, vamos ver. Quem é que é a terceira componente do rotacional? Elimino essa e elimino essa. Aí vai dar a derivada disso aqui com relação a x, que é zero, menos derivada disso aqui com relação a y, também é zero. Ó, então, maravilha, vai ficar o produto escalar desse termo com esse aqui, que é zero. Então, vamos lá. A integral que a gente quer, a integral em S do rotacional de f ds, ela é igual, por conta de Stokes, a integral em S2 do rotacional de f ds, mas isso é a mesma coisa que rotacional de f, produto escalar com normal unitária, com ds escalar. Só que quando eu faço esse produto escalar aqui, o resultado que a gente obtém é zero. Então, o resultado final é zero, certo? Então, essa é a resposta aí para esse exemplo. Qual seria a outra forma de fazer? Seria usando a integral de linha. Vamos fazer assim agora. Agora eu tenho que dizer quem que é uma parametrização aqui para essa minha curva. A gente vai ficar com R de t igual a, como é uma elipse, aí vai ficar, ó, 2 cosseno de t, já que quem está embaixo aqui, ó, quem está embaixo do x aqui seria 2 ao quadrado. Aí aqui, ó, quem está embaixo do y é 3 ao quadrado, então aqui fica 3 seno de t. E o z é zero, porque está tudo aqui no plano z igual a zero, certo? Então aqui é zero. Quem que é a derivada dessa minha parametrização? R' de t vai ficar menos 2 seno de t, 3 cosseno de t e 0. E vamos lá agora para Stokes. O que é que Stokes diz? Que o fluxo do rotacional, que é o que a gente quer, é igual à integral de linha de f na curva C, na curva fronteira. Então vai ficar a integral em C de f dr. Como é que o R de t tem o seu parâmetro variando? O t aqui eu dou uma volta inteira nessa elipse. Então t varia de 0 até 2π.
Beleza? Como é que fica a minha integral? Vai ficar a integral de 0 até 2π. Aí, aqui no f eu tenho que substituir o x, y e z pelo x, y e z da minha parametrização. Então, onde tiver z, é 0. Então, vai zerar aqui, vai zerar aqui, vai zerar aqui. Tá? Então, vai ficar o x, certo? O x é 2 cosseno de t. Aí, aqui vai ficar o quê? Menos y ao quadrado. Então, menos 9 seno ao quadrado de t. Certo? E aqui vai dar x2 vezes y. Então, é 4 cosseno ao quadrado de t vezes 9 seno de t. Então, vai dar 36 cosseno ao quadrado de t seno de t. Aí eu faço o produto escalar disso aqui com a derivada da parametrização. Então, menos 2 seno de t, 3 cosseno de t e 0 dt. Beleza. Então, o que é que eu vou obter? Né? Vai ficar a integral de 0 até 2π. Então, aqui a gente vai ter 2 cosseno de t vezes menos 2 seno de t. Aí vai dar menos 4 cosseno de t seno de t. Aí, menos 9 seno ao quadrado de t vezes 3 cosseno de t. Então, menos 27 seno ao quadrado de t cosseno de t. E aqui fica 0 vezes esse, né? Então, pronto. Para finalizar, vamos chamar aqui o u de seno de t, certo? Se u for seno de t, aí o du vai ficar cosseno de t e o dt. E aí essa integral vai ser a integral de quem? Ó, menos 4u menos 27u ao quadrado, certo? Aí o cosseno de t daqui com cosseno de t de cá, bota em evidência, vai ficar cosseno de t dt, que é o du. E os limites de integração vão ser, ó, quando t for 0, u vai ser o seno de 0, que é 0. Quando t for 2π, u vai ser o seno de 2π, que é 0 também. Então ficou a integral de 0 até 0, que é 0. Isso finaliza esse exemplo e finaliza o vídeo de hoje também. Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.